Fernando Sérgio, a sua enorme audiência aí. Para mim também sempre uma alegria estar uma vez pelo menos por semana aí, podendo esclarecer as dúvidas. Estamos juntos. E o nosso Vasco dançou solenemente, né? Por enquanto, né? Perdemos feio lá embaixo, né? Ou não sei se lá em cima, 4-1. É meio desanimador o placar, que eu acho que pelo não jogo era para tudo isso, né? Mas são os tropeços, né? Eu acho que ainda tem muita coisa aí pela frente que dá para recuperar. Vamos ter calma. Nessa hora tem que ter muita calma, reorganizar. E tem muita água para rolar. Tem muito jogo ainda pela frente, né? Se bem que vamos pegar uma pedreira no sábado, que é o São Paulo, né? Mas aquela história. O Vasco joga melhor contra times bem melhores. Você já notou isso? É verdade. O Vasco é limitados. O próprio Santos hoje é um time limitado. O América Mineiro é um time limitado. O Vasco teve grandes dificuldades. Pegou o Fluminense aí, que cá para nós é um excelente time, e fez o que fez. Fez o que fez. A esperança deve ser mantida então, não é isso? Com certeza. O Botafogo empatou com o Boa Vista e a gente está de volta à zona do rebaixamento. Mas nada está perdido, vamos manter a fé. Isso. Muito bem. O Luiz Henrique Oliveira, lá de São Paulo, está cumprimentando a gente. A Matilda também, lá do Amazonas. Gente, Matilda, um abraço para você, querida. Será que deve ter sido inspirada naquela música que teve muito sucesso na nossa juventude, não? Mas Matilda, Harry Belafonte, né? Acho que sim. O pai dela gostou, botou o nome dela. Mas, o doutor Munhoz é cardiologista, você que acompanha o programa sabe. O José Teixeira, de Maceió, muito obrigado, José, pela sua audiência, viu? É muito importante para nós. Eu tenho um carinho todo especial com Maceió, porque a minha lua de mel com a Samira, 40 anos atrás, eu passei em Maceió. Enfim, doutor Munhoz, gosto muito da sua participação aí no programa do Fernando Sérgio. E eu tenho uma dúvida, meu nome é José Fontes Teixeira. Eu moro em Maceió, na Ponta Verde. E acontece o seguinte, eu tive um tumor que foi extraído sem metástase. Vou fazer quimioterapia a partir de segunda-feira. E já possuo 4 stents que foram implantados há 4 anos. Eu estou com um pouco de medo, doutor. A químio, hoje em dia, enfim, talvez a radioterapia também deva fazer, de alguma forma isso possa trazer prejuízo aos implantes ou ao meu coração? Não, José. O stent, uma vez colocado, implantado, ele, no máximo, entre 3 e 6 meses, ele está totalmente inserido dentro do vaso. Ou seja, se você tivesse o olhar dentro do vaso, você não veria mais nada do stent. Que coisa. Porque a utilização interna do vaso, da parede do vaso, ele praticamente some com o stent. O stent vira uma peça mural, que a gente chama, né? Dentro da parede do vaso. Então não tem problema nenhum, não tem contraindicação nenhuma. Que bom que, pela sua história, o fato de não ter metástase é uma fase muito boa para fazer o tratamento, seja de que tumor for, né? O grande problema dos tumores malignos é exatamente isso. Ele se expandir, né? Se estender para outras áreas. Aliás, por isso que o nome é câncer, né? Por que o nome popular é câncer? Porque o que é câncer? Câncer é caranguejo, né? Verdade. Então, o caranguejo, o tumor é comparado a um caranguejo porque dentro do caranguejo é o tumor primário. E cada ela é um tipo que o tumor pode ter, que são as metástases. Então, por isso que é chamado de câncer. Quando não há essa extensão do tumor para outros órgãos, é uma fase realmente muito boa ainda para se fazer o tratamento, a retirada, né, cirúrgica, e, no caso, complementar com a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia. Isso vai depender muito de quê?
do tipo de tumor e do órgão que está sendo, no caso, tratado. Então, no meu caso, eu vejo com um otimismo. Muito bem. E nós temos um amigo querido comum, o doutor Hernani Sampaio, né, que é oncologista. Eu me lembro de uma conversa que eu tive já há algum tempo com o doutor Hernani, e ele comentando comigo que hoje em dia a químio, ela é, apesar de ser forte, ela é menos invasiva do que, por exemplo, há 10 anos atrás. A ciência vai modificando e, eventualmente, melhorando essas condições, não é isso, doutor Munhoz? É exatamente isso. O Hernani tem toda a razão. À medida que a gente vai evoluindo, a ciência vai tornando. Quer dizer, quando a gente cria uma solução, aparecem outros problemas a serem resolvidos. Mas a gente vai sempre evoluindo. Voltando aí ao stent, e o stent tem uma conexão com as drogas que são usadas às vezes. Medicamentos. E tratamento também de pessoas que fazem transplantes, que são as drogas, vamos dizer, trabalham a lógica. Ele já mostrou aqui. Olha aqui, eu vou mostrar um stent aqui, ó, na mão. Ó. Esse é um stent. Ou seja, é uma tela, né? É como se fosse uma tela que é implantada no vaso. E quando a gente achou essa solução dessa tela manter a artéria aberta, um outro problema com essa solução, que a cicatriz muitas vezes formava uma nova obstrução. A gente chama isso de Qual foi a solução? A solução se descobriu o seguinte: algumas drogas que diminuem a proliferação de células, né? Com isso diminui a proliferação, inclusive, de tumores, eles tinham essa capacidade, então, de diminuir a proliferação da cicatriz para dentro do vaso. A primeira droga que se usou foi a rapamicina, outras hoje. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram esses, né, colocaram nele uma superfície com essa substância que diminuía a proliferação da cicatriz. Ou seja, diminuía a cicatrização para dentro do vaso. E com isso nós diminuímos o número, o percentual de reestenose depois do stent, diminuiu de 25%, 20% para menos de 3% hoje. Olha, então você vê como é que a evolui, né? Fantástico. Agora, me bateu a seguinte curiosidade, meu caro Munhoz. Esse stent que você mostrou, né, teria o quê? Uns 2 centímetros, 3, mais ou menos, né? Ele pode ter mais tamanho ou menos tamanho? Isso, tem vários tamanhos. Você tem que levar em consideração duas coisas. O tamanho, né? Do vaso. Tensão, que varia desde 9 milímetros, que é menos de 1 centímetro, até 30, 40 milímetros, quer dizer, ele tem vários tamanhos de extensão, e também o diâmetro dele, ó, o diâmetro, olha a parte central dele, olha lá. Esse diâmetro, ele varia para o coração, artérias do coração, que são as coronárias, ele tem 2,25 milímetros. Olha só. E vai chegando aos maiores, as artérias bem mais calibrosas, até 4,5 milímetros. Eu me lembro quando o Dr. Cristóvão implantou, né? Eu tenho 3 stents, né? E eu me lembro, eu sou muito curioso e eu gosto de ver, eu acho que numa outra encarnação eu devo ter sido médico, sabe? Não sei. Então eu pedi para ver. E naturalmente fiquei vendo, porque a anestesia não foi foi local. E eu fiquei impressionado, né? Primeiro porque eu sou ver aquele bondinho, né, na tela, seguindo até o lugar que deveria ser implantado, né? O que faz ele andar, digamos assim, trafegar nas nossas veias? É o bombeamento do coração ou algum estímulo elétrico, digamos? Não, Fernando. Primeiro a gente faz a punção do vaso e coloca
como se fosse um canudinho Sim. de plástico. Sim. Aquilo ali é o chamado introdutor. Aquilo fica ou aqui do braço, que é a artéria radial, ou na virilha. No meu caso que é foi a na virilha. Rural. No seu caso foi pela virilha que foi feito. Bom, qualquer um dos dois vai chegar no mesmo lugar. Então, através desse canudinho, eu passo um catéter chamado catéter guia, que é um catéter de plástico, que vai até a próxima coronária. Quando chega lá na coronária direita, coronária esquerda, os catéteres são diferentes, eles têm um formato diferente, se for para a direita ou para a esquerda, eu levo esse catéter até a boca da coronária, e aí sim, quando esse catéter está na boca da coronária, eu passo fio guia. O que é o fio guia? Fio guia é um fio metálico, que eu vou mostrar para você agora como é que ele funciona. É esse fio. Olha só. O tamanho dele. Olha o tamanho dele. É um cabelinho. Um cabelinho. Esse guia, o que acontece? Ele vai até a eu quero, ou seja, até a obstrução. Sim. E ultrapassa a obstrução. E quando eu ultrapassei a obstrução, eu vou pegar, aí sim, o catéter. Esse é o catéterzinho que vai lá dentro da coronária. Sei, entendi. Ó. É um fio mesmo, é um fiozinho. Por quê? Ele é tão fininho que ele treme com o vento, olha aí. É verdade. Esse catéter eu passo através da guia, ó. Sei. Eu passo por guia. Entendi. E ele vai andando aqui em cima da guia. Que até coisa. Chegar na lesão. Chegando lá, aí o outro lado do catéter, que é esse aqui, ó. Sei. Esse lado aqui, ó. Sei. Esse lado eu tenho uma seringa que é colocada aqui, e aí eu faço, aí sim, a insuflação desse balãozinho aqui, desse balão. Eu insuflo aqui. E esse balão, então, se abre. Então, se for só um balão, para a gente começar, ok, tira. E depois faz a mesma coisa e entra aí, sim. Esse balão aqui, ó, que é fininho aqui, ó, ele está montado já com estente. Entendi. Já está montado. A parte mais escurinha do meio dele aí, ó, é o estente. Sim. Então, eu faço a insuflação desse lado aqui, e esse balão se abre, e aí o estente toma essa forma aqui, que é a forma expandida. Que coisa interessante. E qual é o máximo de catéter que a pessoa pode ter na estente? Número de estentes não tem número máximo nem mínimo. O segredo do estente, você tenha 2, 3. Agora, eu não sei se você acompanhou, ontem à tarde, quando eu cheguei em casa, eu estava vendo uma notícia que parece que o Datena irá do ar durante 8 dias, que ele faria duas cirurgias que também de coração, não sei falaram, né? E lá pelo meio do pronunciamento dele, ele disse que ele tem 6 estentes. Ele tem mesmo. 6 estentes, né? Então, ele poderia ter 6, 7. O que impediria botar mais estente? É apenas a localização ou a dificuldade de navegar, passar os. Se for um vaso que é compatível e precisa botar 2, 3 ou 4 estentes, não há problema nenhum. Eu tenho vários pacientes que, principalmente coronária direita, que é uma artéria mais reta, ela desce praticamente sem ramos maiores. Eu tenho pacientes que têm 4, 5 estentes na mesma artéria. Ou seja, a gente chama, na língua inglesa, full metal jack. Ou seja, a artéria vira quase que uma artéria metálica. Olha só. O importante é ela ficar aberta. Isso é o fundamental. E com certeza isso é impressionante, né? E é uma tecnologia, seria de quantos anos? Uns 20 anos para cá ou tem mais tempo? A tecnologia do balão, começamos apenas dilatando as lesões só com um balão, que é o que tinha na época. Essa tecnologia ela data mais ou menos da década de 70 para 80. As primeiras angioplastias com o balão, apenas dilatando. Perfeito. Aí, quando a ideia do stent, ela nasceu mais ou menos no final da década de 80. 85, 86, começaram os primeiros stents.
nós colocamos o primeiro stand aqui no Galeão em 1988. O primeiro stand. E aí essa tecnologia, como eu te falei, o primeiro stand era apenas metal. Ele era todo de aço. Tinha uma outra substância chamada tântalo. Agora, esse revestimento do stand tem mais ou menos 15 anos. 15 anos. Stand Fantástico, fantástico. Dificultam a restenose. Extraordinário. Muito bem, doutor Munhoz. Muito obrigado pela aula mais uma vez, né? Fiquei um pouquinho mais sabido, porque sabe é o senhor, então eu fiquei um pouquinho mais sabido. Um abraço para o amigo. As pessoas que quiserem contatar você, como devem fazer? Como sempre, no meu e-mail é mais fácil, até porque as pessoas têm mais facilidade de escrever, Claro. Ficam no CD Munhoz, C de casa, D de dado. CD Munhoz com S, HOS, @terra.com.br. E ficamos já para a semana que vem uma outra pergunta. Pois não. Uma pessoa muito curiosa que queria saber o que é um genotransplante. 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 Tá Vamos certo. anotar aí. Vou anotar, estou anotando nesse momento. Até semana que vem, então. Saúde! Pois é, esse nosso queridíssimo doutor Munhoz. Doutor Munhoz me quebrou um galho uma vez. Eu estava lá em Portugal e eu tinha adquirido essa gripe aí maluca, né? Mas graças a Deus só me deu dor de garganta. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Porque lá é aquela história. Eu nem sabia onde. Aí liguei para ele e tal, ele me deu uma receitinha lá. Eu nem agradeci, nem perguntei quanto foi, gente. Agora que eu estou lembrando, doutor Munhoz, eu estou em débito consigo, hein? Por favor, um abraço grande. Mas é muito bom ter amigos, né? Nossa, e amigos qualitativos, então, fantástico, né? Porque a gente, olha, a coisa mais importante da vida é a amizade, né? É a coisa mais importante. Deixa eu ver se eu falo hoje, gente, falando sério. Eu quero agradecer também, eu falei Boa Vista, meu Deus do céu, o Botafogo, o nosso Luiz Henrique, sempre atento, empatou com o Goiás em 1-1. Eu, distraído, sabe o que acontece? É que tem havido, eu não sei como é que vão resolver isso. Você vê agora essa tentativa aí de problema de violência no Rio de Janeiro, problema de roubo de cabo, deve ter havido outro roubo de cabo. Eu iniciei de uma forma, quando vi não estava mais no ar. Então, isso independe da gente, né? E aí altera um pouco o humor, né? Para ser sincero com você. Mas está tudo indo bem, graças a Deus. E eu vou colocar aqui meu amigo Eduardo Moura para falar dos famosos, né? Vamos ver, estou chamando ele aqui agora nesse momento, espero que ele possa atender. Vocês viram que houve uma falhazinha de som em alguns momentos do nosso querido médico, né? Porque roubo de cabo é um negócio complicado. Mas vamos lá, você sabe que tem um site muito interessante chamado Audiência Carioca. O Audiência Carioca é uma ideia muito legal e é muito bem editado pelo nosso querido amigo Eduardo Moura, jornalista, e que eventualmente, quando pode, participa aqui do programa. Então, alô Eduardo, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Fernando, boa tarde a todo mundo que está participando. Vamos conversar aí sobre as últimas notícias, aí tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Eu queria saber se você está por dentro do que houve com o Serginho Grosman, que colocou o Lucas Lima, né, e a Sandy, né, ali e perguntou coisas que têm a ver com o rompimento deles como casal. O que você achou? Sim. Qual é o buchicho que está acontecendo? Bom, esse foi um dos nossos assuntos ontem, na live de ontem que nós fizemos no canal no YouTube. A impressão que eu tive, acho que cada um teve uma impressão, mas a impressão que eu tive é que foi uma certa torta de climão. Foi o que eu senti, especialmente da parte do Lucas e da parte do Chororó, para mim.
A Sandy, de todos ali, para mim, era a que mais me parecia consolidada, ou pelo menos demonstrava ser ali a mais... Estava lidando melhor com a situação ali de todos eles. Sim. O que, de fato, o Fernando, vai muito de contramão ao que o noticiário estava falando desde a semana passada, de que poderia ter partido do Lucas o pedido da separação. Até acho que levianamente começaram a colocar o nome de uma terceira pessoa, de uma atriz que está fazendo um musical com ele, como uma suposta, um suposto pivô dessa relação. E a menina até passou mal, foi internada no hospital e tudo, por conta dos ataques que acabou recebendo nas redes sociais. Mas achei que foi muito em contramão ao que você estava dizendo. Me parecia um Lucas mais abalado, uma Sandy mais consolidada. O que eu não curti muito na entrevista foi uma tentativa, para mim, uma tentativa de censura da Sandy, quando ele tenta, o Lucas, falar que eles já estavam nesse processo de separação há 1 ano e 7 meses. E aí ela meio que segura ele para falar. Não, aliás, perdão, que eles estavam, não é 1 ano e 7 meses, que eles estavam há 1 mês e 15 dias 1 mês e 15 no processo dias. de... Eu confundi aqui as datas. Sim. 1 mês e 15 dias. Eu acho o seguinte, ela não quer falar, é o direito dela. Se ele quer falar, ele tem o direito de falar, até porque eles não são mais um casal. E outra coisa que me incomodou é que ela reclamou muito das especulações. De fato, as especulações irresponsáveis, como foi com a menina, eu acho complicado. Mas eu acho o seguinte, eles comemoraram 15 dias antes, aliás, hoje faz 15 dias, eles comemoraram 1 semana antes do anúncio da separação, 15 anos de casados nas redes sociais. Um casamento que já não existia mais. Então, na verdade, eles também têm responsabilidade por tudo aí, por toda essa especulação, porque ela publicou uma postagem de 15 anos de casados de um casamento que não estava ocorrendo. É verdade, é verdade. E depois tem uma coisa, são 2 personalidades públicas, não é? É inevitável, né? Você vai imaginar um casamento de 24 anos, né? Se você está sabendo, vem sabendo ao longo de muitos anos que a coisa está meio lá, meio cá, é inevitável que aconteça. Mas ninguém desconfiava que pudesse haver isso, né? E houve um momento da entrevista, eu acompanhei depois, mas acompanhei em vídeo, em que ela falou, não, somos amigos, vamos juntos para a Europa, fazer agora uma turnê, e ele a abraçou também e tal. Sim, está em Portugal agora. A pergunta que fica, e só o tempo dirá, é por quanto tempo, né? Porque a coisa da separação, até por experiência própria minha, quando eu me separei há 20 anos, 30, que é 40 anos atrás, 50 anos, é sempre doloroso, né? Porque no final todo mundo casa para dar certo. Né? Mas se não deu certo, paciência. Agora, você tentar passar uma imagem de que está tudo muito bem, obrigado, é no mínimo estranho, né? Se está bem, porque separa. E olha o seguinte, a impressão que me dá, para mim, é que alguma coisa aconteceu nesse caminho. Porque, para mim, por mais que eles tentem vender essa história de que tem 1 mês e 15 dias que estava consolidada a separação, é muito esquisito você comemorar 15 anos de casado nas redes sociais e 1 semana depois você anunciar a separação. Eu acho esquisito. Se está num processo de separação, não faz sentido organicamente, naturalmente, alguém fazer isso, porque soa falso. Soa falso, exatamente. Você está repleto de razão. Mediante o que eles falaram. Eles falaram que já estavam separados. E a cara... Foi uma publicação falsa, eles passaram uma mensagem falsa. Teve uma hora que deu um take na cara do Chitãozinho, coitado, ele estava ali, sabe, ali, quer dizer, sabe... Embaraçado. Os olhos, às vezes, falam mais do que tudo, né? Porque vai fazer o quê? Né? Tentar... Foi um climão. Para mim foi um climão. Foi um climão, O Serginho até que saiu-se bem ali, né? Na medida do possível. Eu não sei, me deu a impressão, não sei se para você deu, que provavelmente seria um pedido deles para tocar no assunto. Não sei se o Serginho, por livre e espontânea vontade, tocaria num assunto tão delicado, por ele mesmo. A versão oficial é que já estava marcado que eles têm essa turnê internacional, eles vão cantar em Lisboa, vão cantar em Porto e em Dublin. São algumas cidades que eles vão cantar agora nessa turnê na Europa.
que já estava marcado antes. Eles preferiram manter o encontro mesmo depois da separação e decidiram falar. Eu acho que foi a melhor decisão, apesar do climão, foi a melhor decisão, porque se cancela, Fernando, aí ia começar a especulação porque cancelou, porque o clima não estava bom, porque não queriam falar. Acho que falaram e o Serginho, concordo com você, conduziu bem. E também tem uma coisa aí, né? Vão faturar em euro, né? Quer dizer, tem que pensar várias vezes antes de encerrar, porque é uma porta que pode se abrir, né? E é aquela história, é uma coisa que facilita, né? Porque as pessoas normais, com dificuldades, com seus empregos, com seus trabalhos, com sua limitação de ganhos, evidentemente que a separação ela é mais complicada ainda. Agora, não é o caso deles, né? Não é o caso da Sandy, com certeza, não é o caso do Chitãozinho e muito menos do Lucas, né? Que afinal de contas tem uma estrada e vida que segue. Mas e aí, quais os destaques que você apontaria ainda no dia de hoje? Vamos falar da saída da Flávia Alessandra da Globo, depois de 34 anos. Flávia Alessandra, que foi uma atriz revelada no palco do Faustão, no concurso do Domingão, do antigo Domingão do Faustão, né? Anunciou a saída da Globo ontem, confirmou. O contrato já tinha acabado, Fernando, no sábado, no dia 30 de setembro acabou o contrato e ontem ela confirmou, como a maioria das personalidades, né, de que agora Globo só por contrato por obra. Mas, ao mesmo tempo, tem uma boa notícia para Flávia Alessandra, porque ela vai ser a apresentadora, ela vai embarcar nessa tentativa de ser apresentadora e vai ser ao lado do marido, do Otaviano Costa. Que bacana. Eles vão apresentar na Amazon o reality show Ilha da Tentação, que já foi um reality show que foi ao ar no SBT em 2002, com a apresentação da Gabi. Foi muito bem aceito na ocasião, teve uma audiência muito boa para as finais de noite de domingo, dava 20, 22 pontos. Naquela ocasião, uma audiência excelente para o SBT, e eles vão apresentar juntos esse reality, que é um reality de casais, mas os casais se separam e aí passam por diversas provações para tentar manter o casamento e não cair na tentação da traição. Não tem data para estrear não, mas eles vão gravar esse mês ainda, em outubro. Vai ser onde? É que na hora que você falou... Vai ser na Amazon. Na Amazon, vai ser na Amazon, na Prime Video. Perfeito. Eu só não sei o local que eles vão gravar ainda o reality. A gente não sabe ainda qual ilha eles vão escolher a Amazon para gravar. Mas grava esse mês. Grava esse mês. Bacana. Você sabe que me lembrou, eu vou contar um caos aqui, que me lembrou um negócio de ilha, né? Teve uma época na minha vida que eu fazia umas reportagens para o jornal O Globo, né? E você sabe que era menino, tinha a sua idade, assim, uma coisa assim, garotão. Então, eu fui com um amigo meu chamado Sebastião, que era o cinegrafista, fazer uma reportagem, na época, para a TV, fazer uma reportagem na ilha de Jaguanum, que é uma ilha muito aqui próximo, né, a caminho de Angra dos Reis, por ali. E foi uma coisa muito estranha, porque ali era lugar só de casais, e chegava eu e o Sebastião. Se nós fôssemos gays, seria uma coisa normal, mas como nós não éramos, ficou uma coisa meio estranha, porque a gente foi dormir num bangalô, porque tinha que pegar o início, o amanhecer, por assim dizer. E quando chegou a noite, desligamos tudo, ele foi dormir na cama dele, eu obviamente na minha, mas quando desligou a luz, você sabe que você botasse o dedo assim na frente, você não via o teu dedo, Então aquele escuridão total, mas eu me lembrei, de repente, que estava ouvindo um som estranho, e o som fazia assim, uma coisa assim. Falei, meu Deus do céu, tem um bicho aqui dentro. Falei, meu Deus do céu, e agora? Falei, Jesus amado, me ajuda de alguma forma. E lembrei que tinha uma tranca na porta. Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu levanto, dou um pulo, pego a tranca, acendo a luz, né? E aí seja o que Deus quiser, né? E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu acendi a luz com aquela tranca na mão, a ponto de dar uma trancada no bicho, o bicho era o Sebastião, o cinegrafista, que ele tinha uma dentadura, e a dentadura dele descolava e fazia quac, 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 quac. Ai, Jesus! Agora você vê,
Mori, causos da vida de radialista, de jornalista. Mas a outra coisa interessante é que o Datena tá de licença, né? Me parece, vai operar o coração, né? E o Joel, o filho dele, que vai apresentar o Brasil Urgente, né? Isso, a partir de amanhã começa o Joel a apresentar. O Datena está prometendo que vai voltar rápido, vai voltar em uma semana. E eu acho que é muito pouco tempo para quem vai passar por 2 procedimentos, porque são 2 procedimentos que ele vai fazer no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E aí, para diminuir, porque o Datena tem uma agenda muito intensa na Band, além de um programa ao vivo de 3 horas todo dia, ele às vezes faz aos sábados também, ele futebol. tinha um programa na rádio. Faz futebol, Rádio Bandeirantes, então a Rádio Bandeirantes ele já largou. Então ele pediu demissão da Rádio Bandeirantes, vai fazer, sai amanhã. Amanhã já começa o Joel a fazer o Brasil Urgente naquela hora, a partir das 5 da tarde aqui para o Rio, porque a primeira hora é do JP Vergueiro aqui, que é local. É verdade. E eu vi, quero mandar um abraço para o Paulo Lopes, lá em São Paulo, conversamos praticamente juntos lá nas Minas Gerais, e vida que segue, ele foi meu companheiro na Rádio Bandeirantes, quando nós fizemos mudamos o nome da Rádio Guanabara para a Rádio Bandeirantes, né? Na verdade, o nosso diretor era o Périx Leal. E o Paulo vem aí, colocou, não sei se você viu, contando a história do Moacir Franco, dizendo que o Moacir Franco e eu concordo isso, um dos maiores talentos da TV brasileira, mas que sempre teve altos e baixos, financeiros, inclusive. Um dos mais injustiçados, né? Acho que é um dos nomes mais injustiçados da TV brasileira. Não sei se você viu ele na série Segunda Chamada, que acabou de passar na Globo, que ele faz um idoso com Alzheimer, que tenta começar a estudar. Que primor de trabalho, maravilhoso. Fantástico. Maravilhoso. Eu tenho uma tese que às vezes talento demais pode atrapalhar, porque são tantas as opções que ele tem, porque ele deu uma voz linda. Para mim, provavelmente a voz mais bonita que nós temos no Brasil, cantando, né? Mas ele é um talento com humor, né? Ele é um talento como apresentador, ele é um talento como redator, então a coisa fica meio que diluída, né? É preferível, talvez, não sei, posso estar falando bobagem, mas é preferível, talvez, você ter um talento como o Roberto Carlos, né? que é um romântico, é um baita de um intérprete, do que você ter, porque são multifacetados. Eu me lembro quando era garoto, já era fã dele, quando ele cantava aquela música, Eu Nunca Mais Vou Te Esquecer, linda, uma balada maravilhosa, todas as autorias dele, compositor como ele mesmo, e de repente ele surge com aquele, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, não vai dar não, eu vou fazer uma bruta confusão, eu vou beber até cair, me dá, ei, me dá um dinheiro aí. Muito bem, e nessa cantoria ele se apresentava como um mendigo. Posso estar dizendo uma baita de uma bobagem, como ex-diretor de teatro que fui, né? Mas quando eu era muito jovem, até os 40 anos citando. Então, eu acho que ali ele desconstruiu o romântico. Foi maravilhoso, deu dinheiro, isso, aquilo e tal. Porque é a mesma coisa que você pegar, não sei se você pegar um cantor da atualidade, por exemplo, já estabelecido, vamos botar o Julio Iglesias, né? Por exemplo, e de repente vai com uma coisa que é aquém, vai dar dinheiro, mas é aquém, não sei. Vale a pena raciocínios. Ele teve um grande momento no SBT, né? Que ele tocou alguns programas no SBT, ele tinha o curso de paródias, né? Depois ele fez O Meu Cunhado com a Gorete Milagres, e também que era Moacir e as Crianças também, que depois a Globo chegou até a copiar o formato, foi uma nítida cópia, foi um plágio da Globo na ocasião, como Gente Inocente. O Gente Inocente ele foi criado mediante o sucesso que era o Moacir e as Crianças no SBT.
Eu acho que a carreira de comunicação, como um todo, extraordinário. Eu acho que a carreira de comunicação, infelizmente, só o talento não basta. Você tem que estar no horário certo, na hora certa, com as oportunidades certas. É verdade, eu concordo plenamente. E é isso mesmo. E outra coisa, há fases e fases, não é isso? E faz parte da vida isso, faz parte da vida. Raros são aqueles que permanecem ao longo do tempo todo. Vou te dar um exemplo. Eu sou, digamos assim, patrono da Confraria do Rádio, né? Que foi criada por mim, pelo Fernando Pereira, pelo Baltazar Salgado, e grandes nomes permanecem nela. E um amigo querido que eu tive durante muitos anos, e eu conheço, já falecido hoje, é o compositor Carlos Colla. Ainda ontem eu imaginava a alegria dele, a capacidade, quando ele me mostrou a primeira música que ele conseguiu mostrar para o Roberto Carlos. Não é? Então, agora você vê. Então, o que eu posso dizer, nessa amizade de mais de 40 anos, que hoje está com o Papai do Céu, que Deus o tenha, o que eu posso dizer é o seguinte, que ele marcou época como o grande poeta, o grande de Roberto. Né? Ele tinha, se não me falha a memória, teve e tem 43 músicas gravadas pelo Roberto. Uma delas, Passatempo, Só Não Passa Essa Saudade. A outra, aquela Falando Sério. Eu não queria para você ser um programa. Eu não queria ser mais um na sua cama. Enfim, essas músicas todas. Mas o sonho do Carlos era ser cantor. Quer dizer, então há um momento na carreira, estou citando isso, porque foi de perto, em que você tem que decidir entre o que a realidade está te apontando e entre aquilo que você quer fazer, mas que talvez não seja bem aquilo que possa acontecer na sua vida. Enfim. Você citou um exemplo interessante do próprio Roberto Carlos, porque no filme que conta a vida do Tim Maia, existe um paralelo que é bem daquilo que você está comentando e um pouco também de estar na hora certa, no lugar certo, né? Porque o Roberto, ele teve todas as oportunidades, ele conseguiu agarrar todas as oportunidades, né? Teve até um momento ali com o Tim Maia, que ele tenta falar com o Tim Maia, tenta falar com o Roberto e não consegue. E esse momento, inclusive, foi suprimido da exibição da Globo, porque o Roberto é uma das estrelas da Globo e é um momento polêmico do filme, né? Acho que vai bem de exemplo do que a gente está falando aqui. É verdade. Também. É verdade. Eduardo, um abraço para você. Tá? Não vou me estender muito, infelizmente, hoje, porque logo na abertura aqui eu estava falando desse roubo de cabos que está havendo aí no Rio, de um modo geral. Agora é gás, né? Agora até é gás. Até gás. Estão roubando até coisa de gás, até aconteceu uma tragédia, né? Pois é verdade. Estão roubando tubulação de gás. Exato. Então, quando tudo está bem, é melhor terminar para evitar que, de repente, a imagem falha. Eu tive agora há pouco o nosso doutor Munhoz e algumas vezes o som falhou. Graças a Deus o teu está ótimo. Então, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela sua muito boa colaboração. E, se Deus quiser e permitir, até semana que vem, quando estaremos juntos outra vez. Semana que vem só vou poder de quarta para frente, que eu estou indo amanhã para Florianópolis, só volto na terça-feira de tarde. Então, terça-feira eu vou estar em trânsito, vai ser difícil. Valeu. Vou lá dar um alô na família e depois eu volto, tá bom? Tá certo. Mas tô atualizando o site, tudo vai continuar normal, só vou trabalhar de lá esses dias. Tá bom. É que eu vou voltar nesse dia, na terça-feira, tá bom? Tá, aí a gente conversa. Um abração, querido. Saúde. Tá, muito bem. Um abraço. Tchau, tchau. Tá vendo? Então, olha, o site é muito interessante, é muito bem bolado, a audiência carioca, e eu recomendo a cada um de vocês. Quero pedir desculpas, na abertura do programa ficou meio feiosa, porque por esse fenômeno que eu acabei de receber informação num outro celular que está aqui, que houve, como é que chama? Roubo de cabo aqui perto, e ainda bem que parece que consertaram rápido, mas o início do programa ficou meio estranho. Forte abraço a todos. Alô, Dolores Martins, boa tarde, querida. Alô, Joana Angélica. Alô, família
família Totti, abração. Alô, Henrique Brieba, um abraço para você. João Queiroz Vasconcelos, a todos vocês, o nosso carinho, o nosso abraço, e até fica o convite para hoje nós estamos na terça-feira, para quinta-feira às 2 da tarde. Tchau.